Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês tudo que rolou no Muscle Contest Brasil que aconteceu lá em Curitiba nesse último final de semana, falando da categoria Classic Physique e bom... Tivemos como campeão da categoria Classic Physique o Livinho, um cara que chama muito a atenção pelo shape em X que ele tem, que é um shape realmente muito pronunciado, e através dessa foto a gente já consegue ver um pouco como que ele tem uma cintura que é muito apertada e um quadríceps que tem um vasto lateral que salta bastante, então dá essa evidência de um shape em X, o que dá um destaque muito grande para ele e faz com que ele tenha um formato de shape que seja muito bom para a categoria Classic Physique. E bom, a disputa para ganhar esse título ficou entre o Livinho, o Rodrigo Cavalcante e o Ângelo Classic, que é um cara que a gente fez vídeos aqui comentando sobre ele, mostrando algumas prévias do shape dele, e aqui a gente pode ver um pouco da batalha do top 3, e a gente vê que o Ângelo ficou aqui boa parte do tempo no meio, mas depois eles acabaram trocando e invertendo para realmente poder comparar os três, comparando individualmente cada um deles, e a gente pode ver, principalmente algumas poses aqui no detalhe, que o Livinho acaba tendo o maior destaque. A gente pode ver, por exemplo, aqui que realmente as costas do Livinho tem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de massa mesmo, né? Se você for ver, tipo, a profundidade, as costas saem um pouco mais, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale merda nenhuma, porque eu não decido quem vai ganhar ou quem vai perder qualquer campeonato. Então, como a sua opinião também não vale nada, assim como a minha, não guarde ela só pra você. Deixa aqui nos comentários também se você concorda ou discorda do que eu tô falando aqui, beleza? Então, eu acredito que foi no detalhe. O Livinho, ele tem realmente um frame muito bom e ele é um cara que a gente sabe que ele tem um nível muito grande. Se a gente for pegar o currículo dele, ele conseguiu apertar legal o Ramon. Assim que o Ramon voltou do último Olímpia, que ele competiu aqui no Brasil, o Livinho ficou muito próximo de vencer o Ramon, então é um cara muito bom. E aqui, em algumas poses, a gente consegue ver que ele realmente tem um shape muito estético. Opinião minha que não vale de nada aqui, que eu não sou entendedor de pose nem nada. Mas eu acredito que nessa pose aqui, se o Livinho pousasse mais parecido com o Ângelo, onde ele tenta alongar mais o tronco dele, vai dar uma maior evidência pro X do físico dele. Porque aqui, como ele tá se contraindo, ele tá se apertando, se espremendo, eu, na minha opinião, acredito que ele fica um pouco quadrado. Porque a gente não vê tão pronunciado a dorsal dele saindo aqui e não fica com uma estética tão agradável como é o caso do Ângelo aqui. Mas bom, vamos dar uma olhada então nas apresentações individuais aqui de cada um deles, do Ângelo, do Rodrigo Cavalcante e do Livinho. E a gente pode ver aqui o Ângelo é um cara que eu tava botando muita fé, eu achava que era complicado, porque a estreia na categoria Classic do Ângelo, ele já estrear ganhando esse show aqui, mas ele já estreou muito bem, considerando que ele conseguiu até mesmo vencer o Junior Jaworski, que é um cara que já foi diversas vezes para o Olímpia. Então, analisando que é uma estreia, eu acho que é uma estreia muito positiva, muito boa do Ângelo. O que falta para ele é realmente um pouco mais de volume, e ele tem limite tranquilo dentro da categoria. Se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários, ele tem aí pelo menos 4 quilos para poder acrescentar no shape dele, então ele ainda tem um limite muito bom. Ele colocando mais uns 2 quilos aí em locais específicos do shape dele, aonde ele mais necessita, eu acho que ele já vai ter um shape que é compatível para estar competindo nos shows mais complicados e tá sempre ali dentro do top 3 e ter shape para poder ir pro Olímpia e pegar posição, pegar colocação no Olímpia. Aqui o shape do Livinho veio seco, veio volumoso, realmente ele era, assim, na minha opinião, acho que aqui não tem muita polêmica, acho que realmente foi justo o Livinho levar esse título. E quem impressionar, um cara que eu, sendo bem sincero com vocês, não conhecia, já ouvi falar, mas o Rodrigo Cavalcante é um cara que eu nunca tinha acompanhado tão de perto assim a carreira, e ele veio com shape muito volumoso. É um cara um pouco mais alto e ele tem uma estrutura que lembra até um pouco o Jaworski, de parecer ser muito maior do que os outros caras no palco, só que ele veio no condicionamento muito bom e tem as pernas que eu acho que tem um arredondamento mais interessante em comparação com o Jaworski. Por isso que ele acabou ficando na frente dele. E bom, pra gente poder dar uma olhada qual que foi o confronto, tivemos esse confronto aqui da primeira chamada, e é legal de ver porque a gente tá falando de um show que aconteceu no Brasil, com praticamente todos os atletas sendo brasileiros. E vamos ser sinceros, dá uma olhada aqui, vou até sair da frente para vocês poderem ver no detalhe.
dá uma olhada só no nível, na qualidade desses atletas. Qualquer pessoa que visse um line-up desse falaria que é um line-up compatível com qualquer grande show lá fora e não só um line-up composto só por brasileiros. É realmente um line-up de altíssimo nível da categoria Classic, inclusive um line-up que na minha opinião é muito mais forte do que diversos shows que aconteceram lá fora recentemente, como o California State, o Legion. A categoria Classic não tinha um nível desses, então isso aqui é algo pra gente ver que é um reflexo do crescimento, né, que a gente está tendo na categoria Classic Physique aqui no Brasil, o que é muito positivo. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu acho, pegando aqui pra gente fazer uma recapitulação de tudo, na minha opinião, que é aquela que vocês já sabem o que equivale, o Ângelo teve uma estreia fenomenal, estrear pegando um top 2 num show de altíssimo nível como esse, no Brasil, e ainda sendo o... por uns detalhes pequenos que ele não conseguiu ganhar esse título. Eu acho que tá ótimo por uma estreia, é uma estreia que a gente pode colocar muita expectativa de que nesse ano, se ele continuar competindo, é capaz dele conseguir pegar a vaga dele tranquilamente e ir bem no Olímpia, mas caso ele reflita e entenda que ele precisa colocar um pouco mais de volume, ele pode pegar, tirar um pequeno off-season aí, para depois vir no ano que vem. Depois ele pode vir no ano que vem com toda a motivação para conseguir ganhar títulos difíceis. Eu acho que como ele é um cara que tá começando na sua carreira profissional, é sempre bom fazer aquele tour para você ficar conhecido, então é bom você ir para os Estados Unidos, passear por lá, conhecer os principais jurados, se mostrar para os principais jurados, para os principais árbitros que tem lá. E um detalhe legal, tá? No próprio show, ele já fechou patrocínio master com a Integral Médica. É um cara que era uma questão de tempo para ele fechar um patrocínio. Quando eu fiz um vídeo comentando sobre algumas atualizações de shape dele, eu comentei com vocês que era uma questão de tempo para ele fechar um patrocínio, então agora ele está aí apadrinhado por uma marca gigantesca que pode possibilitar essa condição financeira para ele fazer um tour lá nos Estados Unidos. Então acho que é muito válido dentro desse ano ainda ele primeiro pensar em ser conhecido, depois que ele competir mais lá nos Estados Unidos, que ele já tiver minimamente um reconhecimento, aí sim ele pode tirar um off-season para poder trabalhar o shape dele e depois vir impressionar muita gente, porque esse cara... Eu até falei no meu vídeo, né? Eu acredito que ele tem muitas semelhanças com o Ruff Diesel, só que eu acho que ele tem grupos musculares que são melhores ainda que o Ruff Diesel. Então ele é um cara baixo, porém ele tem um bom limite de peso. Não é aquele cara que ele é baixo, mas ele tem que bater o limite de peso que ele já tá ali na tampa, e você vê que claramente vai faltar volume em relação a outros atletas. Proporcionalmente ele deve ter osso de isopor, porque ele tem um peso que é muito abaixo se comparado com o volume que ele apresenta, o que é muito positivo para ele. Isso com certeza vai ajudar muito ele dentro da categoria Classic Physique. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Peço também que você não esqueça de clicar no botão do gostei aqui embaixo nesse vídeo para poder apoiar o nosso trabalho e fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que assistiu comigo esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.